Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui a gente vai apresentar uma dica aí para vocês, apresentando a função fim-mês. Acredito que poucos conhecem ela aí, mas ela é muito importante, principalmente quando a gente está falando aí de elaborar um cronograma de projeto, enfim, onde a gente precisa saber ali qual que é o último dia de cada mês, né? Algumas pessoas podem até saber de cor isso daí, ou então utilizam um recurso aqui do Windows mesmo, né? Vem aqui procurar no calendário. Mas enfim, a ideia hoje a gente aqui é mostrar uma função para a gente ganhar tempo isso, né? Ganhar tempo com isso, né? Melhorar aí a produtividade e usando uma função que facilita muito aí para a gente não precisar recorrer aí à nossa memória ou ficar olhando mês por mês lá no calendário, tá? É o seguinte, aqui eu tenho já nessa tabela um dia aí de cada mês. Aqui a maioria é dia 1º, mas não tem diferença, tá? Eu vou colocar aqui, mudar aqui para 20/7 de 2020. O importante aqui, eu quero só mostrar para vocês que ele vai pegar a referência do mês aqui em questão, né? E vai trazer o último dia de cada mês, tá bem? Então vou colocar aqui para vocês a função, como que é. Então você vai colocar igual, fim mês, e aqui o que ela fala? Ela retorna o número serial do último dia do mês, antes ou depois de um número de meses, né? De um dado número de meses. Ou seja, ela vai retornar o último dia do mês da referência que eu colocar aqui. Então, vou colocar aqui a função fim-mês, selecionar minha data inicial, ou seja, a que eu quero a referência. E aqui, depois do ponto e vírgula, ele pergunta o meses. O que é esse meses? Ele está perguntando, com essa data aqui de referência, 1/1 de 2020, você quer saber o último dia do mês desse mês em questão? Se for é 0, se for de um mês depois, 2, 3 meses depois, é o número que você tem que pôr aqui. Bom, nesse exemplo eu quero saber o último dia do mês de janeiro, né? Porque é a minha referência aqui. Então aqui eu vou pôr 0. Então, coloquei o parêntese, dei Enter, ó, ele já trouxe aqui para mim. Então, no mês de janeiro, o último dia é 31/1. Aqui estamos falando do mês de fevereiro, o último dia é 29/2, e assim ele vai para todos os meses. Agora a gente vai fazer um outro exemplo aqui, mudando aquele número do mês, tá? Para vocês entenderem. Então vamos lá, de novo, igual, fim mês, a data inicial continua a mesma, só que agora, aqui no meses é o seguinte, vamos supor que isso aqui é uma data de uma compra, e a data de pagamento é no último dia do mês de 2 meses seguinte, né? Nos 2 próximos meses. Então aqui ao invés de 0, eu vou pôr 2. Então fechei o parênteses, dei Enter. Ó, aqui não é que deu errado, tá? É porque aqui você tem que colocar agora no formato de data. Então só vim aqui, colocou em data, pronto. Tá? Então aqui perceba, ó, que aqui a referência é o mês 1. Quando eu coloquei aqui o número 2, ele me trouxe o último dia de 2 meses posteriores. Então aqui a referência é janeiro, ele trouxe o último dia de março. Aqui a referência é fevereiro, ele me trouxe o último dia de abril. Aqui março é referência, ele me trouxe o último dia de maio. E assim por diante. Então esse item aqui depois da data inicial, desse número de meses, ele é o quê? Para mim definir se eu quero trazer o último dia do mês em questão ou se eu quero colocar o último dia do mês de meses seguintes. Por exemplo, num projeto, eu tenho uma data de início de uma etapa e eu quero que ela termine no último dia do mês de 3 meses seguintes ou 4, enfim. Então é só eu colocar esse número aqui, seja 2, 3 ou 4, e o Excel vai me dar o último dia do mês da referência que eu quero. Tá bem? Espero que vocês tenham gostado dessa dica e possam aplicar aí nas suas planilhas, nos seus projetos, que vai ajudar muito, tá bom? Logo mais tem vídeos aqui no canal. Espero que vocês curtam, compartilhem aí. Qualquer dúvida, pode escrever aqui nos comentários. Um abraço.